A paz do Senhor Jesus Cristo para todos e todas. Aqui é Everton, diácono de Cristo Jesus da última hora, trazendo uma pregação, trazendo uma reflexão para nós. E neste dia eu irei ler em Gênesis capítulo 37, que fala sobre o sonho de José. Eu sei que muitas pessoas têm sonhos, eu sei que muitas pessoas têm os seus objetivos. E nessa manhã, o nosso Deus, o Deus do impossível, vai entrar com providência. Não desista dos teus sonhos. E nesta manhã eu vou trazer uma palavra de reflexão para nós, que se encontra em Gênesis, capítulo 37, que fala acerca de José e os seus sonhos. Não desista de sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Apesar de você pensar ou dizer que não vai acontecer, ou que dizer que não vai realizar os teus sonhos, Deus ainda realiza sonhos. Sonhe. Ouse sonhar. Em Gênesis capítulo 37 e versículo 8 diz: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinarás sobre nós, tu deverás e terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Amém? E nesta manhã o nosso Deus, que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que sonda nossos corações, Ele sabe até onde nós vamos. Deus permitiu que José fosse para o Egito e se tornasse governador para mostrar que Deus ainda pode realizar sonhos. Deus entrou com providência na sua vida e Ele vai entrar com providência. Tem pessoas que entraram nessa live que estão pensando ou então dizendo que não tem mais jeito. Não diga isso. O nosso Deus, Ele dá jeito em tudo, pois Ele é o Deus do impossível. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre José e os seus sonhos e os seus objetivos. Nós sabemos que José, ele era querido pelo seu pai, e José tinha como pai Jacó. Jacó era o pai de José, mas na verdade Jacó tinha 12 filhos, mas entre eles havia um querido, um preferido, que era José, porque era o seu filho da velhice. Então a Bíblia nos ensina que Jacó fez uma túnica de várias cores para José. Então Jacó, seu pai, deu para José, o seu filho. Então nós podemos ver e analisar que a palavra do Senhor diz que os irmãos de José o odiavam por causa dos seus sonhos e por suas palavras. E nessa manhã tem pessoas que entraram nessa live que está sendo odiada, que está sendo perseguida e caluniada. Tem pessoas que entraram nessa live pensando no dia de amanhã, pensando que vai ser ou que vai acontecer. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o nosso Deus é o Deus que entra com providência. Aquilo que você está pensando que não vai acontecer, o nosso Deus faz acontecer, porque Ele ainda é Deus e sempre continuará sendo Deus. Então vamos falar acerca de José. Nós sabemos que José foi o filho preferido de Jacó, seu pai. Entretanto, Jacó, ele tinha como preferência José. Jacó amava a José como todos, mas Jacó tinha mais intimidade com José, porque era seu filho na velhice. José muitas vezes iria ter com teu pai e dizer: Meu pai, os meus irmãos estão lá fazendo coisas que não devem. Os meus irmãos estão lá roubando e destruindo as ovelhas. Enquanto isso, José estava lá cuidando e zelando pelas ovelhas e por tudo aquilo que seu pai tinha oferecido para José e seus filhos. E então a Bíblia nos ensina, então a Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos os perseguiam. Tem muitas pessoas que se encontram aqui nessa mesma situação, sendo odiada, sendo menosprezada, sendo esquecida pela sociedade. Mas o nosso Deus, Ele nunca esquece ninguém. Jacó, ele ficou muito triste porque José haveria desaparecido. Antes disso, a Bíblia vai nos ensinar que os seus 11 irmãos estavam planejando matar José. Mas então a Bíblia vai nos dizer que quando houve um dia, José iria visitar os seus irmãos lá no campo, pois os seus irmãos estavam cuidando das ovelhas, estavam cuidando do negócio do seu pai. Enquanto isso, os seus irmãos planejaram algo para acontecer com José, ou matar. Então o lançaram em uma cisterna, então o lançaram em uma cova, em um buraco. Então pensaram e analisaram, dizendo: Então não vamos matar, mas sim vamos vender para ele ser escravo. Muitas pessoas que entraram nessa live
está sendo escrava, está sendo oprimida, está na mão de muitas coisas terríveis. O nosso Deus quer arrancar pessoas do vício. Pessoas que entraram nessa live têm vícios, têm fraquezas, mas o nosso Deus não te condena. O nosso Deus, ele entra com providência e te arranca desse vício. Porque tem muitas pessoas que olham para nós com um olhar de indiferença, dizendo e até às vezes nos julgando. Ninguém pode nos julgar, somente Deus nos julga. Então não queira ser julgado por ninguém. Se alguém querer te julgar, repreenda essa pessoa. Porque pessoas nenhuma tem poder nem autoridade de nos julgar. Somente Deus que pode nos julgar. Enquanto isso, amada igreja, nós podemos ver e entender que José, ele era um homem sonhador. José teve um sonho dizendo para os seus irmãos e para os seus pais: eu tive um sonho, meus irmãos e meus pais. Ouça, eu te peço, por favor. Enquanto José contava os seus sonhos, ele dizia: eu tive um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se prostraram ao meu redor. Então Jacó, seu pai, disse: isso nunca vai acontecer. Nem eu, nem a sua mãe vamos se prostrar perante você, José. Então José ficou triste. José se lamentou, porque o seu pai não havia acreditado em seus sonhos, nem tampouco nas suas palavras. O nosso Deus, ele causa situações, circunstâncias para provar nossa fé, para provar aquilo que ele tem para nós, para nos entregar. Então Deus provou a fé de José. Então Deus fez coisas acontecer na vida de José para que seus sonhos, os seus projetos viessem a acontecer. Tem pessoas que entraram aqui nessa live, que Deus vai fazer situações acontecer na sua vida, para os sonhos e milagres acontecer. Não esqueça dessas palavras. Não murmure. O que está acontecendo agora você não pode entender, mas o nosso Deus vai explicar depois. José não sabia o que estava acontecendo com ele. José estava apenas acreditando e confiando em Deus. Então José, ele foi levado para o Egito. José foi preso. José sofreu e apanhou muitas coisas. Mas mesmo assim ele foi fiel ao Deus de Abraão, Isaque e de Israel. E ele não menosprezou o Deus poderoso. Ele não renunciou à sua fé, pois ele tinha convicção e certeza que o Deus que permitiu que ele chegasse naquela prisão seria o mesmo Deus que iria o soltar. E assim foi. Mas antes disso, José foi vendido para ser escravo. E chegando lá, um certo homem chamado Potifar comprou José e levou para sua casa para ser escravo. Então continua uma nova história, um novo recomeço para José. José estava trabalhando na casa de Potifar, estava alegre, porque Potifar tinha amor pelo seu escravo, tinha amor por José. Mas sempre vai aparecer pessoas para querer nos destruir, sempre vai aparecer pessoas para nos prejudicar. Mas nessa manhã, Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas em orações para interceder por suas vidas. Pessoas que estão aqui nesta manhã pensando que Deus não liga, que Deus não se importa, mas sim, Deus se importa com você. Jesus está ao teu lado. Jesus, ele está vendo o seu clamor, o teu choro. Ele vai enxugar todas as lágrimas dos teus olhos. Confie. Confie como José confiou em Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que enquanto José estava na casa de Potifar, do seu senhor, ele estava lá trabalhando e ajudando o seu senhor. Mas Potifar, ele tinha uma mulher. Ele tinha uma mulher, mas porém essa mulher estava rodeando José. Estava querendo ter caso com José, queria trair, queria ter um adultério com José, mas José é cheio do Espírito Santo. José é cheio de ousadia e cheio de Deus. E ele rejeitou a mulher. Ele rejeitou a mulher de Potifar, porque sabia que era errado, porque sabia que isso não poderia acontecer. José sendo um homem temente, José sendo um homem respeitado, ele não poderia trair o seu senhor, jamais. Então José, muitas vezes, rejeitou a mulher de Potifar. Não foi fácil. José fez coisas acontecer. José fez situações para poder ficar afastado da mulher de Potifar. Mas porém a mulher de Potifar sempre estava lá em cima dele. Chegou um certo dia que a mulher de Potifar o chamou e disse: José, fala José. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz
que quando José ele estava conversando com a mulher de Potifar, José ele já sabia, o Espírito Santo tinha revelado para ele que aquela mulher queria o derrubar, queria destruir a vida dele. Mas José não ligou para ela e saiu, foi embora. Então a mulher de Potifar ela gritou dizendo: este homem me agarrou, este homem arrancou e rasgou minhas vestes. Então nós sabemos que a palavra do Senhor diz que José retornou para a prisão. Ele entrou na prisão e foi condenado. Ele ficou lá na prisão por vários e vários anos. E nós sabemos, o estudo diz que a teologia nos ensina que José ele entrou numa cisterna. Nós sabemos que quando o homem entra numa cisterna, não pode passar mais de 3 anos, porque se passar mais de 3 anos, a doença vai entrar. José, amada igreja, ele entrou naquela cisterna, José entrou naquela prisão, mas mesmo assim, apesar das perseguições, apesar das calúnias, pessoas que entraram aqui estão sendo caluniadas. Pessoas que entraram aqui, está tendo calúnia sobre a sua vida. Mas o nosso Deus, ele repreende essa calúnia. Deus repreende esse mal. Deus repreende todo o mal, todo o adultério, toda a fornicação, todo o mal venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele rejeita todos aqueles que fazem o adultério. Pessoas que estiverem em adultério, deixem o adultério, porque Deus, ele não gosta disso. Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, amada igreja, a palavra do Senhor vai nos dizer e nos ensinar que José, ele se encontrava lá naquela prisão. Ele já estava esquecido pela sociedade, pelos seus irmãos e até mesmo pelo seu pai. Mas Deus, como ele é soberano, o Deus que está sentado em um alto e sublime trono, não esqueceu de José e nunca vai esquecer. Pense bem. Como foi a vida de José lá naquela prisão? Como foi os seus dias, seus anos, estações e anos lá naquela prisão, passando fome, passando necessidade? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Deus sempre vai levantar um certo alguém para nos ajudar. E Deus, amada igreja, levantou um carcereiro. Deus levantou um guarda para tomar conta de José, porque certo dia esse carcereiro estava cuidando dos prisioneiros, e um certo prisioneiro queria matar esse guarda, mas porém José o livrou de ser morto. Então ambos começaram a ser amigos, e esse guarda colocou José nos afazeres da prisão. Então entra uma palavra aí de bênção, de bem-aventurança para nós nesta manhã. Eu sei que tem pessoas que estão aqui nessa live, pessoas que estão sendo ajudadas por outras pessoas, mas Deus, ele permite isso. Deus, ele permite que pessoas venham nos ajudar para nós entender e perceber que apesar da nossa falha, apesar de nós ser pequenos e imperfeitos, Deus ainda cuida de nós e sempre vai cuidar. Assim como Deus cuidou de José na prisão, ele é o mesmo Deus, ele não muda, ele permanece sendo Deus e sempre será Deus. É nós que mudamos, é nós que às vezes esquecemos dele, mas Deus nunca nos esquece e nunca vai nos esquecer. Amém? Então a palavra vai dizer e nos ensinar, amada igreja, que José estava cuidando da prisão. José estava governando aquela prisão, amada igreja, e chegou um certo dia que 2 servos do rei foram presos, o padeiro e o copeiro do rei. Enquanto isso, esses homens estavam presos. Então esses 2 homens tiveram sonhos e contaram para José, porque nós sabemos que José, ele interpretava sonhos. Então o padeiro começou a contar o seu sonho para José. Então o copeiro também contou o seu sonho para José. Então José interpretou os sonhos de ambos. José disse para o padeiro que nesse mesmo dia vai morrer. Então para o copeiro ele disse: hoje mesmo tu vais sair da prisão. Então o sonho que os 2 homens tiveram aconteceram. O copeiro foram solto e o padeiro foi morto. Então José se encontrava lá, naquela prisão, cuidando dos presos,
cuidando dos afazeres da cadeia. Enquanto isso, os anos se passaram. José, lá na obediência de Deus, sem reclamar, sem murmurar, sem maldizer o nosso Deus, ele se encontrava lá naquela prisão com um propósito, não sabendo ele que Deus iria o surpreender naquela prisão. Então chegou um certo dia que o rei, atribulado por um sonho, por uma visão que ele teve, ele não conseguiu dormir mais, ele perdeu o sonho, ele perdeu o sono e chamou os astrólogos, ele chamou os adivinhos, ele chamou os magos, ele chamou todos aqueles que poder interpretar o seu sonho, a sua visão, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei, a visão que o rei tinha e teve. Ninguém conseguiria. Então aquele copeiro se lembrou de José. O copeiro se lembrou de José, então falou para o rei: ó rei, no tempo que eu estava preso, no tempo que o Senhor me mandou para a cadeia, ou eu conheci um homem que interpretou o meu sonho, e tudo o que ele falou para mim aconteceu. E hoje estou aqui para lhe dizer que tem um homem que se encontra preso, que pode interpretar essa sua visão. Então o rei mandou chamar esse homem. O rei mandou chamar José. Se prepare agora. Nesse momento, pela oração de um justo, tem pessoas que estão lembrando de você. Tem pessoas que estão pensando em você. Tem pessoas que estão orando a seu favor. Tem pessoas que estão intercedendo de você para Deus. E essa pessoa vai te ajudar por esses dias. Pessoas vai bater na tua porta, vai te ligar e vai te ajudar. Amém? Então aconteceu isso na vida daquele homem que estava preso. Então a palavra do Senhor vai dizer que José foi levado para até o rei, para a presença do rei. Mas se prepare, quando nós vai se apresentar para um rei, para uma autoridade, nós sabemos que José ele estava preso, José ele estava fedendo, José estava com a sua barba grande e seu cabelo grande também. Então a palavra do Senhor vai dizer que José ele se preparou, José ele tomou banho, se vestiu com a roupa digna para estar na presença do rei. Pessoas importantes nessa terra, você vai estar perante elas. Creia somente, Deus ainda pode realizar seus sonhos. Você que está à procura de um trabalho, você que está à procura de uma oportunidade, não importa o seu trabalho, não importa o que você queira alcançar, o nosso Deus pode entrar com providência. Então José foi levado até a presença do rei. Então o rei começou a conversar com José. Então o rei começou a contar a visão que ele teve. E nessa visão, amada igreja, nós sabemos que o rei, ele teve uma visão. E a visão do rei foi assim. Primeiramente, ele teve uma visão de 7 vacas gordas. 7 vacas gordas e 7 espigas cheias. E nós sabemos que também na outra visão, que é uma visão só, que ele viu também 7 espigas magras e 7 vacas magras. Enquanto o rei estava contando a sua visão, o Espírito Santo que estava na vida de José logo deu a interpretação para o rei. Então José começou a explicar: ó rei, é apenas uma visão. Nesta visão é assim: as sete vacas gordas e as 7 espigas cheias vai ser 7 anos de prosperidade, vai ser 7 anos de abundância. E as 7 vacas magras e as 7 espigas murchas, vazias, vai ser 7 anos de miséria, de escassez. A terra vai passar por uma tribulação de escassez de pão e de água. Então o rei ficou atribulado com aquilo. Então José disse para o rei: vai, pega um homem da tua confiança, um homem que possa governar durante 7 anos de fartura, e comece a plantar e a colher.
Durante esses 7 anos de prosperidade, ó rei, o Senhor tem que levantar um homem com conhecimento pleno, cheio de sabedoria, que possa governar esses 7 anos para o Senhor. Então o rei, ele olhou para si e disse: no meu reino não tem um homem cheio de sabedoria. No meu reino não tem um homem cheio de graça, cheio de conhecimento que nem você, José. É você, José, que você vai ser o meu braço direito. Você vai ser o segundo maior no meu reino. E foi nesse momento que o Deus Todo-Poderoso começou a honrar José. Deus vai começar a honrar pessoas por esses dias. Deus vai começar a honrar sua vida. Mas antes de Deus te honrar, comece primeiramente o honrando. Honre Deus, confie em Deus, deposite em Deus a sua fé e a sua confiança. Amém? Então, o rei disse para José: José, você vai ser o governador do meu reino. Você vai ser o governador do meu povo. O reino vai estar em tuas mãos. José trabalhou durante 7 anos, sem parar. José trabalhou 7 anos. Mas eu posso ver e entender, amada igreja, que José, durante esses 7 anos, trabalhando para o reino, trabalhando para o rei, ele sempre se lembrava da casa do pai. Ele sempre se lembrava dos seus irmãos e da injustiça que aconteceu na vida dele. José trabalhou 7 anos arduamente, sem esmorecer, para poder trazer a prosperidade para o seu reino, para o seu rei. Mesmo assim, José, sem reclamar, começou a trabalhar. E aquele povo foi próspero. Não faltou alimento, não faltou pão, não faltou água. Então os 7 anos de prosperidade passaram e chegou os 7 anos de miséria. Os 7 anos de miséria começou a aparecer. Então pessoas de todas as regiões foi até o Egito comprar alimento, porque nós sabemos que a história nos diz que houve um homem cheio de sabedoria que previu os 7 anos de prosperidade e também os 7 anos de miséria. Então, conhecimento, então a palavra do Senhor vai dizer que um homem cheio de sabedoria que se encontrava lá no Egito, ele foi reconhecido por todas as nações. As nações longe do Egito veio até o Egito comprar alimento. Então o faraó, cheio de sabedoria, permitiu que todas as regiões que estivessem na miséria fossem até o Egito comprar alimento. Então a Bíblia vai nos dizer, nos ensinar que os irmãos de José também foi até o Egito comprar alimento, porque Jacó, seu pai, estava na miséria, não tinha mais o que se alimentar, não tinha nenhum grão de arroz. Então Jacó mandou seus 10 irmãos, 10 filhos, ir até o Egito comprar alimento. Então esses 10 chegando lá, começou a comprar alimento, encheram as suas carruagens, encheram os seus colchetes e queria levar até o seu pai, mas porém José o reconheceu, os seus 10 irmãos de longe. Esses aí, os meus 10 irmãos que me traíram, que me venderam, que me jogaram numa prisão. Então José, amada igreja, ele dá para nós um grande exemplo de nós perdoar, sem fazer acepção. O nosso dever de seres humanos mortais é perdoar e liberar o perdão. Se nós não perdoar os nossos irmãos, Deus não vai nos perdoar, porque a palavra do Senhor diz que Jesus estava ensinando para os seus discípulos o perdão. Então Jesus falou e em oração disse: todas as vezes se vocês orar, a oração diz que nós devemos perdoar os nossos ofensores. Nós devemos perdoar aquele que tem nos ofendido, porque se nós não perdoar, nem tampouco o nosso Pai Celestial não vai nos perdoar. Então José,
Ele havia perdoado seus irmãos, mas antes de perdoar os seus irmãos, José queria provar os seus irmãos, para ver se realmente os seus irmãos estavam arrependidos do que tinha feito com ele. Então a Bíblia vai dizer para nós, igreja, que José, ele trama algo contra os seus irmãos para ver se realmente os seus irmãos haviam se arrependido de ter feito mal contra José. Então a palavra do Senhor vai nos ensinar, igreja, que nesse momento que José, quando viu seus 10 irmãos lá no Egito para comprar alimento e levar para o seu pai, eu posso ver e entender que José lhe permitiu que comprasse alimento e levasse para o seu pai. Mas a palavra do Senhor vai dizer que José, ele causou uma situação lá para poder prender os seus irmãos. Então eles foram presos, os 10 filhos de Jacó foram presos e foram lançados na prisão. Então José, o governador, se apresentou para eles, para esses 10 homens, mas sem o apresentar, sem dizer que era José. Então José começou a ter um diálogo com eles, dizendo: quem são vocês? Vocês vêm de onde? Quem são seus pais? Então o mais velho começou a dizer: nós somos os 12 filhos de Jacó. Então José disse: se são 12, cadê os outros 2? Então um deles respondeu: um se encontra lá com nosso pai, Jacó, e o outro foi preso, ou então foi morto. Então José, já curioso, para ver qual seria a reação deles, começou a dizer, então, explicar: vocês podem ser soltos, mas um vai ter que ficar preso. E você tem que trazer o outro irmão seu que se encontra lá, que se chama Benjamim. Benjamim era esse seu irmão. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jacó amava esse Benjamim mais do que os outros 9, porque Jacó tinha perdido um filho e não queria perder Benjamim, porque era mais preferido do que os 9 filhos. Então os 9 foram soltos e um ficou preso. Então José disse para os 9: você tem que trazer Benjamim para mim, para eu vê-lo aqui, para eu poder soltar esse outro. Então leve o alimento e leve para seu pai Jacó. Então quando chegou lá, os seus 9 irmãos disse para Jacó: pai, o seu filho foi preso. O governador só vai soltar se nós levar Benjamim, pai. Então Jacó não queria deixar, porque já tinha perdido um filho e não queria perder outro filho. Mas os 9 filhos dele ficou insistindo: não, pai, se o senhor não deixar Benjamim vir com nós, o outro filho seu não vai ser solto. De tanto eles insistir, Jacó liberou que Benjamim fosse com eles. Então eles percorreram uma nova jornada até o Egito, levando Benjamim. E chegando lá no Egito, na presença do governador, que é José, então eles disseram: eis aqui Benjamim, eis aqui o filho de Jacó e o nosso irmão, o qual nosso pai ama. Então o governador, vendo que Benjamim realmente era um menino especial, era um filho que amava, respeitava seu pai. Então a palavra do Senhor vai nos dizer, e eu tenho uma revelação para vocês: assim como Benjamim foi levado à presença do governador, assim como Benjamim foi levado à presença do governador, que era José, Jacó não queria permitir, mas Deus permitiu que Benjamim fosse até a presença do governador, amada igreja. Preste atenção agora, que tem pessoas que querem te levar para pessoas importantes, pessoas que têm cargo maior do que o seu, pessoas que é superior do que vocês. Tem pessoas que querem te levar perante homens importantes. Se essas pessoas chegarem até você, vá,
porque é Deus que vai te honrar. Então vá. Então Benjamim foi e foi à presença de governador, que era o seu irmão José. Então a palavra do Senhor vai dizer para nós que quando Benjamim se encontrava na presença do governador, José ele se alegrou no seu coração. José pode ver e perceber que realmente Benjamim era algo especial de Jacó, o seu pai. Então, amada igreja, a palavra do Senhor vai dizer para nós que houve uma circunstância lá, que houve algo que aconteceu na vida dos 11 irmãos, que fez com que os 10 irmãos se arrependessem e reconhecesse o seu pecado, o seu crime perante Deus e José. Então a palavra do Senhor vai dizer, amada igreja, que nesse momento José já queria revelar a sua identidade para os seus 11 irmãos. Então, amada igreja, a palavra do Senhor vai nos dizer que José, ele fez um banquete para os 11 irmãos, para os 11 filhos de Jacó. Então, enquanto ele preparava esse banquete, José disse para Benjamim: Benjamim, você vai sentar aqui ao meu lado, porque você é o mais preferido, você é o mais querido na casa do teu pai. Então, aqui no meu reino, você vai ser o mais querido. Então, senta aqui à minha direita. Então, os 10 irmãos, olhando para isso, começou a olhar para Benjamim. Então, José já começou a perceber e entender que os seus irmãos ainda não haveriam mudado, os seus irmãos ainda não tinham arrependido do que fez com ele. Então José fez uma situação acontecer na vida dos 11 irmãos para poder mostrar para os seus irmãos se arrepender e se converter do seu pecado, do seu crime que fez com ele. Então José fez uma circunstância acontecer, que Benjamim ficasse preso, que Benjamim seria preso e não iria sair da prisão, da cadeia. Então o seu irmão mais velho, um dos irmãos mais velhos, disse: não, Senhor, não prenda Benjamim, porque Benjamim é o querido do nosso pai. Se Benjamim ele for preso, o nosso pai vai morrer de desgosto. O nosso pai já tinha perdido um filho. Se ele perder mais um filho mais querido, ele vai morrer de desgosto. Ele não vai querer nem olhar para nós, porque ele já perdeu um filho e ele não quer perder esse outro. Então um deles disse: não, Senhor, então me prenda no lugar de Benjamim. Deixe eu preso e solte ele. Eu quero ficar no lugar de Benjamim. Então José reconheceu que verdadeiramente os seus irmãos haviam se arrependido. Então José se declarou e disse: sou eu. Eu sou José, aqueles que vocês me venderam. E sou aqueles que você me jogou no buraco, na cisterna. E eu sou o governador do Egito. E eu perdoo vocês. José perdoou seus irmãos. Então nosso dever também é perdoar aqueles que têm nos ofendido. Se nós perdoar aqueles que nós amamos, nós não vamos ter recompensa nenhuma. Mas se nós amar aquele que nos odeia, nós iremos ter uma recompensa lá no céu. É fácil nós amar aquele que nos ama, mas quero ver nós amar aquele que nos odeia. Então fica aí uma palavra de reflexão. Vamos amar aquele que nos odeia, porque nós vamos ter recompensa lá no céu. Se nós fazer isso, se nós amar os nossos inimigos, nós vamos ter um depósito lá no reino dos céus. Não esqueça, perdoe. Se seu irmão pecar contra ti 7 vezes, perdoe ele durante essas 7 vezes. Então a palavra do Senhor diz para nós: perdoar uns aos outros. Assim como Cristo ama a igreja, nós devemos amar uns aos outros. Porque o amor supera todas as coisas. O amor é maior do que tudo. O amor é o maior dos frutos do Espírito Santo. E nós sabemos que o amor supera todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o amor, ele é sofredor. O amor, ele ama. O amor, ele suporta tudo. O amor sofre. O amor crê. O amor acredita. O amor confia. Confie em Deus. Apesar de vocês
está sendo odiado por pessoas. Ame essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que entraram nessa live e em nome do Senhor Jesus, ore. Entre em jejum e consagração, porque o que nós estamos vendo acontecendo aí nesse planeta Terra, nós estamos vendo corrupção entrando na igreja. Jesus falou para os seus discípulos que nos últimos dias, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Jesus falou para os seus discípulos: e quando o Filho do Homem vir sobre as nuvens, porventura vai encontrar fé na terra? Então Jesus quer dizer para nós nesse amanhã que nós devemos guardar nossa fé, nós devemos olhar somente para o alvo, que é Cristo Jesus. Então a palavra do Senhor vai nos ensinar que enquanto Jesus se encontrava lá no Monte das Oliveiras, os seus discípulos vai dizer para Jesus: Jesus, diga que sinal o Senhor vai nos dar e da tua volta e do fim do mundo. Então Jesus começou a dizer: acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e vai vir enganando a muitos, e haverá rumores de guerras, haverá nações contra nações, haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares, mas ainda não é o princípio das dores. Haverá homens amantes de si mesmo, haverá homens presunçosos, homens que vai trazer corrupção para dentro da igreja, homens que vão se apostatar da fé, homens que vai renunciar à sã doutrina de Cristo por ter comichões nos ouvidos, vai ajuntar para si doutores segundo as suas concupiscências, pois o apóstolo Paulo diz que a corrupção já está nesse mundo, a corrupção já entrou nas igrejas. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso dever de igreja é guardar a sã doutrina, é guardar a nossa fé e vigiar e orar, porque nós sabemos que nós já se encontramos na última hora. A última hora é chegada. O anticristo em breve vai se manifestar. O apóstolo João escreveu dizendo: filhinhos, estas coisas vos escrevo porque nós já chegamos na última hora. E muitos anticristos têm introduzido em nosso meio e têm enganado a muitos. Muitos têm pregado uma palavra falsa. Muitos têm trazido para si doutrinas de demônios. E muitas pessoas têm abandonado a sã doutrina e têm acreditado em fábulas e doutrinas de demônios. Nós podemos ver que nesse século 21 que nós se encontramos, muitas pessoas que viviam na sã doutrina, muitas pessoas que viviam na fé, agora se apostataram da fé e começaram a servir e a seguir a deuses estranhos. Nós podemos ver que muitas pessoas que pregavam nos gideões, que pregavam nas ruas e nas congregações, pessoas se apostataram da fé, renunciaram à fé verdadeira e começou a servir e a seguir os seus desejos carnais. Muitas pessoas que pregavam nos gideões se corromperam. Mulheres que eram uma grande pregadora do evangelho se corromperam. Deixaram o uso natural que Cristo nos deu para fazer os desejos carnais. Pessoas que defendiam o evangelho agora estão contra o evangelho. E isso está acontecendo em nosso meio. Nós estamos vendo muito escândalo entrando nas igrejas. Muitas pessoas estão escandalizando o evangelho. Muitas pessoas estão escandalizando o nome de Jesus. E são pessoas que conhecem a verdade, mas porém não se firmaram na verdade. Então, nosso dever de igreja é renunciar às trevas, é renunciar aos desejos carnais, é renunciar a tudo aquilo que faz parte desse mundo. Pois a palavra do Senhor diz que todos aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas que amam o que existe no mundo é inimigo de Deus. E Deus não quer que nós venha ser inimigo dele, mas sim filhos. Nós somos filhos de Deus. Vamos dar frutos. Vamos ser dignos de ser chamados de filhos de Deus para a glória de Deus Pai. E Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu peço que vocês me sigam, se inscrevam no meu canal,
Para quem não me conhece, meu nome é Everton, diácono de Cristo Jesus da Última Hora. Tem pessoas que pregam somente prosperidade, mas eu quero pregar a verdadeira palavra do Senhor, dizer que Jesus salva, liberta e restaura. Tem muitas pessoas que nós podemos ver que enquanto está na live, está com seu Pix, mas nessa manhã eu não quero pedir Pix. Eu também não peço Pix. Eu peço que vocês leiam a Bíblia, orem, jejuem e vivem em santidade. Tem muitos pregadores que já colocam o seu Pix, a sua chave Pix na live. Eu acho errado. Essas pessoas têm que tomar vergonha na cara e se respeitar, porque as nossas almas é mais valiosa do que um Pix. O Pix passa, mas as nossas almas vai permanecer para todo sempre, ou no inferno ou no céu. Eu espero que as suas almas estejam lá no céu, estejam lá no livro da vida. Se pessoas que apenas pregam a prosperidade, sai fora. Se as pessoas não pregam a salvação, se as pessoas não pregam o juízo de Deus, se as pessoas não pregam sobre o arrebatamento de Cristo da igreja, não queira ouvir pessoas que venham pregar somente prosperidade, grandeza, riqueza. Se afaste dessas pessoas. Pessoas que venham só pedir pix, oferta, dízimos, caia fora dessas pessoas, porque são falsos profetas. São profetas que querem apenas dinheiro, riqueza. E está esquecendo que as almas têm mais valor do que um pix. Tem valor do que mais um dízimo, do que uma oferta. Oferta somos nós. Oferte seu corpo para Deus. Oferte a sua vida no altar do Senhor. Você é uma oferta do Senhor. Você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Então eu te digo, viva a palavra do Senhor, viva a sã doutrina, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, em menos dias, pois os dias são maus. Não queira ouvir palavras que venham massagear o seu ego. Não queira ouvir palavras que venham estimular a sua carne, mas ouça palavras que venham estimular o seu espírito, a sua fé venha crescer mais e mais para a glória de Deus Pai. Então não se esqueça, medite na palavra do Senhor dia e noite, porque se você meditar na palavra do Senhor dia e noite, vocês vão ser ricos com conhecimento do Espírito, não conhecimento da terra. A palavra do Senhor diz que quando o apóstolo Paulo se apresentou para a igreja de Coríntios, eu posso ver e entender que enquanto ele estava lá, ele falou assim: e quando eu estive convosco, não fui com palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de Espírito. E o único assunto que eu queria saber de vocês era sobre Jesus e este crucificado. E nós sabemos que quando o apóstolo Paulo se apresentou para aquela igreja, ele se apresentou na ousadia, ele se apresentou na palavra. Ele disse para a igreja de Corinto, dizendo: e quando eu estive convosco, fui em fraqueza, fui em temor e tremor, e a minha pregação não constituiu em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de Espírito. Amém? O que isso quer dizer? Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi usado tremendamente, mas antes dele ser usado, o nome dele era Saulo. Ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, ele matava aqueles que confessavam a fé em Cristo. Mas nós sabemos, amada igreja, que enquanto ele estava indo para o caminho de Damasco, nós podemos entender que Cristo Jesus se apresentou para ele sobre as nuvens. Ele teve uma visão do Senhor Jesus nos ares. Então o Senhor Jesus disse para Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Então Saulo respondeu: quem és tu? Quem és tu que eu persigo? Então o Senhor Jesus disse: quando você está perseguindo um destes pequenininhos, tu me persegue. Então, amada igreja, o Senhor Jesus entrou com providência na vida de Saulo. Jesus resgatou Saulo, que se encontrava nas mãos de Satanás,
que se encontrava numa direção de homens pecadores. Então Saulo caiu por terra. Saulo, ele ficou cego. Mas nessa manhã eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar sobre autoridade, sobre poder e grandeza. O nosso Deus, ele quer dar o poder para nós. O nosso Deus quer dar para nós ousadia e convicção e certeza. Assim como Deus falou para Paulo: Paulo, você vai sofrer muito por meu nome. Paulo, você vai ser perseguido. Paulo, você vai sofrer muitas coisas através do meu nome. Então, amada igreja, a palavra do Senhor diz que Paulo, ele era perseguidor da igreja. Agora ele vai ser perseguido por aquelas pessoas que odiava a Cristo Jesus, que ainda odeia. E nós sabemos que todos aqueles que odeiam a Cristo é inimigo de Cristo. E nós sabemos que nesse mundo que nós estamos, tem muitas pessoas que é inimigo de Deus, que é inimigo de Cristo, que é inimigo da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós sabemos que enquanto nós estamos aqui nessa live, tem pessoas que estão planejando um mal contra a igreja de Cristo, que somos nós. Em breve vai acontecer algo terrível sobre todas as nações. Assim como aconteceu na vida de Saulo, coisas vão acontecer em nossas vidas. Sinais em breve vai aparecer para nós. E essas coisas que estão acontecendo e que vai acontecer ainda, vai ser apenas um preparativo para o anticristo entrar. Nós estamos vendo aí que notícias nacionais e internacionais já entraram no Brasil. Pessoas que estão vendendo a sua própria íris. Pessoas que não têm entendimento bíblico, que não lê a Bíblia, está caindo na artimanha de Satanás. Pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, pessoas que de ler a Bíblia está começando a pesquisar na internet. Pessoas que está querendo ter conhecimento do mundo, mas está esquecendo o primórdio, que o nosso primórdio é conhecer e ter conhecimento do alto céus. Porque se nós ter entendimento somente aqui da terra, o que é do Espírito não vai ser revelado para nós. Mas se nós buscar as coisas do Espírito Santo, Deus vai revelar para nós os mistérios dos céus e o que está acontecendo ao redor dessa terra. Deus, ele tem revelações para nós, mas Deus só vai revelar quando nós verdadeiramente o amar. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, que as coisas que os olhos não viu e ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Deus, ele tem coisas, Deus, ele tem mistério para nós, mas ele só vai revelar para nós se nós realmente o amar. E como é que nós podemos o amar? Lendo a sua palavra, vivendo em santidade ou então se esforçando. Ninguém vive completamente em santidade aqui nesse mundo. Esse mundo que nós vivemos é corrupto. Nesse mundo que nós vivemos tem pessoas terríveis, tem pessoas mal. Mas nós sabemos que a igreja se encontra ainda aqui na terra com um propósito de salvação e gerar vidas, gerar salvação para o reino dos céus. Jesus falou para a sua igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda a criatura. Aquela que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, um Deus que se tarda em irar, mas se ira, um Deus que é de amor, mas também é um Deus de justiça, ele está olhando para nós. Deus, ele está vendo o pecado já fedendo na sua narina. Tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus, mas está pregando por fingimento. Tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus, mas por interesse próprio. Querem apenas dinheiro, dízimos e ofertas. Mas o nosso Deus vai pegar essas pessoas e vai ser coisas terríveis. Pessoas que estão pregando a palavra do Senhor por dinheiro, por oportunidade humana, essas pessoas vão se arrepender. Essas pessoas vão sofrer. Se essas pessoas não se arrependerem dos seus pecados, pessoas que estão pregando a palavra do Senhor nos altares em pecado, pessoas que estão pregando a palavra do Senhor em adultério, em fornicação, o Deus poderoso, ele está vendo isso. Deus, ele está vendo tudo isso, mas não vai deixar ninguém impune. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher.
Aquilo que nós plantamos, ou seja bom ou seja mal, um dia nós vamos colher. E se nós plantar as coisas do Espírito, nós vamos colher vida e paz. Mas se nós colher, ou se nós plantar coisas que vêm da carne, nós vai colher a morte. Mas Jesus falou para a sua igreja: eu fiz de vocês meus discípulos, e o seu dever é ser luz nesse mundo e o sal da terra. Eu quero que vocês brilhem aqui nesse mundo como um astro. Eu quero que você faça a diferença para aqueles que servem e para aqueles que não servem. Eu fiz você para ser luz, e luz você é. Então pregue, seja uma luz nesse mundo de trevas, nesse mundo que é corrupto. A palavra do Senhor diz que esse mundo já é no maligno, mas eu continuo a dizer e afirmar: quem dá a última palavra, quem manda e desmanda nesse mundo é Deus, e é Deus que dá a última palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, amada igreja, Deus abençoe a todos. Quem puder se inscrever no meu canal lá no YouTube é Everton Esperança Jesus. Lá estão meus vídeos, as publicações que eu faço, e Deus abençoe a todos. E eu sempre vou continuar a fazer live. E um conselho que eu dou para vocês: seja um pregador do Evangelho. Não queira ter conhecimento aqui na terra, queira ganhar uma alma. Porque se você ganhar uma alma para o reino dos céus, o seu galardão vai ser garantido. Tem pessoas que estão apenas querendo as coisas desse mundo, mas o nosso dever é ganhar almas para o reino dos céus. Seja um ganhador de almas. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, não se esqueça, meu canal no YouTube é Everton Esperança Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau. Até a próxima.